Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo com o Dr. Alisson Mascaro, nosso querido filósofo, jurista e professor da Faculdade do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito, a principal e mais importante faculdade de Direito do país. E ele que é catanduvense, né, muito nos orgulha, já estivemos juntos em várias ocasiões, tanto pessoalmente quanto virtualmente agora, né, Alisson? Pois é, uma experiência nova. Opa, de modo que é muito bom tê-lo aqui conosco e seja bem-vindo aqui às nossas páginas das nossas redes sociais. Você que está lançando um novo livro. Boa Obrigado. tarde. Boa tarde, ainda, né? Boa tarde, uma enorme alegria voltar a vê-la, pena que agora virtualmente, não presencialmente, mas Sim. É uma grande satisfação estarmos juntos. Efetivamente, Beth, a nossa trajetória conjunta vai de muito tempo, muitos anos, e por que não dizer décadas, em São Paulo, em Catanduva, tantos projetos, tantos eventos, e é uma alegria vê-la nessa trajetória como deputada, como líder, como uma pessoa de uma experiência e de um compromisso com as causas progressistas marcante. Então, é uma satisfação estarmos juntos nesse momento para esta caminhada, e como você acabou de dizer, de fato, eu acabei de publicar um pequeno livro que se chama Crise e Pandemia, pela editora Boitempo, de São Paulo, e que é uma sequência de um livro recente que se chamou Crise e Golpe, um livro no qual analisei as condições do Brasil no presente momento, as condições políticas, sociais, também econômicas e também da crise do capitalismo mundial. E agora, com mais um dado em todo esse processo de crise, que é efetivamente a pandemia. Quem não quis ver a crise porque não entendia a economia ou porque se recusava a conhecer a política, agora, infelizmente, a própria biologia deu às mãos aquilo que é o campo da política e as pessoas estão efetivamente sofrendo um momento muito horrível da sociedade presente. É preciso pensar, é preciso refletir para podermos avançar nesta estrada e contra todas essas mazelas. Sem dúvida. Esse livro seu já é porque você tem vários... perdi a conta. Eu, inclusive, estava fazendo lá uma faxina na minha biblioteca e vi ainda autografado, viu? Puxa, coisa boa. Já passa de dezenas, mais de dezena, e também esses livros que vão se publicando com coletâneas, outros mais, aí já perdi a conta mesmo. Sim. Bom, mas vamos nos ater um pouco nesse momento da nossa conversa a esse livro. Hoje a gente tem realmente os efeitos da pandemia, o país já não estava atravessando, já não estava uma oitava maravilha do mundo, a gente já estava com dificuldades financeiras, econômicas, o movimento em dezembro no comércio, segundo as entidades que medem o crescimento e as vendas, disseram que não foi algo bom, então nós já viramos o ano com problemas. Aí, em seguida, tivemos a pandemia. E a pandemia começa a trazer a nu as profundas e a profunda desigualdade que nós temos no nosso país. Desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade racial, enfim, cultural, não é? Então, você hoje traz esse livro onde você analisa a crise dentro dessa perspectiva, dessa realidade que nós estamos vivendo agora, que é essa pandemia. Qual que é a essência desse seu trabalho, Alisson? Beth, eu propus nesse trabalho que nós devemos afastar do nosso entendimento que o problema da pandemia seja apenas um problema biológico. Boa parte da população está sendo bombardeada para se sensibilizar apenas por uma discussão que seria a mais obtusa possível, mas é a seguinte: esta crise vai acabar quando descobrirem o remédio da medicina que cura doenças. Então, existe um bombardeio por aí, inclusive um remédio que não cura a doença, a chamada cloroquina, que seria uma espécie de panaceia, de remédio universal para acabar com os males do país.
Então, as pessoas estão imaginando, elas estão sendo bombardeadas para achar que o problema da pandemia é um problema de medicina, biológico no estrito senso da palavra. Ou seja, a natureza é má, ela está nos castigando, e então vamos esperar para que uma espécie de remédio miraculoso possa apagar este problema de nosso campo de realidade. Meu livro, minha reflexão, é exatamente para mostrar que o problema que tem uma parcela dele que é biológica, é óbvia, é um vírus, e temos aqui todo um problema médico, sanitário em torno disso. No entanto, esse problema é eminentemente social. Nós temos que lembrar que nós poderíamos, já nos dias de hoje, ter os meios que possibilitassem que esta crise matasse menos gente. Eu dou o exemplo da China. A China tem quase 1,5 bilhão de seres humanos. É um país que tem um território menor do que o do Brasil, então as pessoas vivem efetivamente de modo mais comprimido, não estão espaçadas umas das outras, e na China morreram menos de 5 mil pessoas. Por que isso? Porque eles deixaram as pessoas em casa. Só que deixar em casa, isso envolve uma operação social. O que é a operação social? A primeira delas é o seguinte, é que as pessoas tenham casa, para ficar na sua casa. A segunda das questões é, ficando em casa, não perdem o emprego. Então, as empresas e a economia passam por uma espécie de constrangimento, de aperto, mas ato contínuo, acabada a crise da pandemia, a economia volta, demora menos tempo, inclusive, do que deixar... Para recuperação. Muito menos tempo para recuperar a normalidade. A China deixou 2 meses a população em casa. Depois do segundo mês, voltou para as ruas e está tocando com os cuidados médicos, os cuidados sanitários, mas a população está tocando no seu caminho. Pois bem, no caso do Brasil, não foram 4 mil e tantas pessoas como foi na China. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Parece muito, mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões. Então, 7 vezes mais. E o Brasil tem aqui um cálculo horrível para nós. Não é nem sequer 7 vezes mais mortos. Nós já estamos batendo 80 mil mortos. Beth, quando se fala 80 mil pessoas que morrem, a pessoa que ouve isso, lê no jornal, 80 mil, 50, parece para ela algo que não é verificável, não é visualizável. Então a imagem vai para aquelas pessoas que estão nos acompanhando para entender o grau dessa tristeza. E outra coisa, parece número de guerra, é número de guerra isso, sim. 80 mil. Quando cai um Boeing mata 200 pessoas. Todo dia no Brasil estão caindo 5 Boeings de seres humanos que estão morrendo. E não é 5 vezes só e não mais cai. Todo dia caem 5 Boeings. Isto é, 1.000 pessoas morrendo por dia por conta dessa doença. A causa não é biológica. A causa é que nós, socialmente, não estamos conseguindo construir um modelo, ou uma caminhada, ou um projeto, para poder fazer com que a sociedade esteja amparada. Nós temos até riqueza para isso. Nós poderíamos muito bem fazer nestes 4 meses de pandemia, que 4 meses para nós, porque começou antes na China e na Europa, tínhamos até mais tempo para poder prevenir, 6 meses. Pois bem, nesses 6 meses, nós poderíamos ter feito já condições para que as pessoas tivessem uma habitação minimamente digna. Nós poderíamos ter impedido que comunidades que se encontram ocupando um certo espaço não fossem tiradas desse espaço. Esta sua trajetória na Assembleia Legislativa, protegendo, por exemplo, aquelas que estão em locais que estão sendo retiradas desses locais a mando do governo do Estado, a mando do Poder Judiciário, isso nós poderíamos já ter suspendido nos dias de hoje. Não fizemos isso, não temos casa, não temos condições para que a economia pudesse se aquecer, porque é bom que lembremos, esses R$600 que estão por aí não foram dados de boa vontade, de muita graça, de jeito nenhum. Pelo Paulo Guedes, neoliberal, e pelo presidente da República. Por eles não davam nada. Quando eles perceberam que tinham que dar alguma coisa, eram R$200.
Exatamente. Foram deputados e senadores da oposição que fizeram um projeto para aumentar até para mais de 600, mas aí na hora da negociação... Da negociação ficou em 600. Ficou 600. Ou seja, aliás, a prorrogação desse auxílio emergencial, me parece que não foi aprovada, acho que ficou lá, ficaram partidos, 2, 3 partidos que votaram favorável, a grande maioria absoluta votou contrário. Eu quero saber como que vai fazer a hora que terminar essa prorrogação, a hora que terminar o auxílio emergencial, o que vai fazer, o que será das pessoas, sendo que, queria que você analisasse isso, a Folha traz, semana passada, e não foi a Folha que foi, acho que o IBGE que mediu, o aumento do desemprego. Já fomos para 13,1% da população economicamente ativa que está desempregada, né? Então, aumentou, o desemprego aumentou, e era já previsto que isso aconteceria. Agora, o que fazer? Então, na medida em que os governos pedem para... Os governos não, né? Os governos estaduais, para as pessoas fazerem o seu isolamento social, para que pudessem ficar em casa, etc. Agora, tem pessoas que simplesmente não conseguem fazer isso, que elas precisam sair para trabalhar, porque é uma questão de sobrevivência. Se não vier o dinheirinho no fim da semana, no fim do mês, não come. A conta não fecha, não é? Pode até tentar negociar o aluguel, ficar com o aluguel atrasado, ficar com a conta de água atrasada, mas e para comer? Como é que faz? Então, como é que a gente resolve essa equação? Daí vai uma segunda reflexão, querida Beth, sobre o tempo presente. Não basta dizermos que é um problema de saúde e medicina só, e também é um problema econômico, político e social, cultural também, de luta, mas, acima disso, também não adianta dizermos nós que esta crise levaria a sociedade a tomar vergonha na cara e então aprender com os seus erros e corrigir os seus problemas. Quando começou a surgir a crise da pandemia, muita gente disse assim, agora as instituições do Estado, a sociedade, a economia, vão aprender e corrigir esta loucura neoliberal dos tempos presentes. Porque o que vai ser das empresas se as pessoas não tiverem emprego e não tiverem um salário mínimo? Com o salário mínimo, o consumo já está baixo, porque o Brasil, eu lembro isso, inclusive, no início do meu livro, e você, incrivelmente, também disse isso aqui no começo. É bom que nós nos lembremos que o Brasil já entrou em 2020 em recessão e não tinha por causa nenhum vírus. Não era a pandemia que fez o Brasil entrar em recessão, era a política neoliberal, sem nenhuma ação social progressista do senhor Paulo Guedes e deste atual presidente da República. Ou seja, é um regressismo social que fez o Brasil já estar em recessão. A pandemia chegou e nos trouxe para mais recessão ainda. Pois bem, muita gente dizia assim, os empresários, a economia, eles vão aprender e agora eles vão desejar, por conta própria, que aumentem o salário da classe trabalhadora, que haja condições para que a população tenha um mínimo para a subsistência. E eu vou traduzir aqui em termos que as pessoas que estão nos acompanhando vão entender este palavrão. Existe uma palavra na economia que se chama keynesianismo. Vem de um economista do começo do século XX, que era o Keynes, John Maynard Keynes. Pois bem, este keynesianismo é a proposta de fazer uma intervenção na sociedade, na economia, para dar emprego para a população, para fazer com que a economia se reative, e nada disso é muito perigoso, no sentido de que as pessoas dizem assim, nossa, chegará o socialismo. Isso é capitalismo puro, é dar salário para alguém, porque ele gasta esse salário lá no bar da esquina, na mercearia, no supermercado, e, por sua vez, o bar, a mercearia e o supermercado compram da indústria, que, por sua vez, contratam trabalhadores para produzir porque outros estão consumindo, ou seja, reativa a economia. O contrário dos capitalistas é o neoliberalismo. Não dou nada para ninguém, ele morre de fome e azar dele, ponto final. Pois bem, o neoliberalismo é péssimo para os empresários, porque o trabalhador, efetivamente, não tem dinheiro para comprar um prato de comida. Então, nós dizíamos assim, muita gente disse assim, quem sabe agora, com a pandemia, tomamos vergonha na cara e paramos com esse discurso neoliberal e vamos fazer uma intervenção. Aí vem
A grande questão que eu quero propor aqui, Beth, a todas e todos que nos acompanham, é pior do que isto. Eles estão aproveitando o momento presente para aumentar o desmonte da sociedade, da economia e do Estado. Beth, os seus ouvintes, quem nos acompanha, certamente viram ou tiveram notícia de que houve uma reunião ministerial, pouquinho tempo atrás, que foi dada a público. Foi determinado pelo Poder Judiciário que se falasse por lá, se mostrasse o que o presidente e os ministros disseram. Eu vi. Assim, vamos aproveitar a crise, passar a boiada e mudar todas as leis e desmatar o que pode. Justo. O da economia disse assim, vamos pegar uma granada, abraçar um servidor público com a granada e ele explode. Enfim, eles estão aproveitando para passar a boiada. Mas veja bem, esse pensamento do ministro que se pronunciou desta forma, o ministro do Meio Ambiente, ele foi extremamente nocivo para o Brasil. Por quê? Porque você já tem os investidores internacionais, os compradores dos nossos produtos já falaram, epa, né, na semana retrasada mesmo já disseram que não vão comprar. Espera lá, nós não vamos comprar de um país que está, de uma forma intencional, destruindo a sua reserva, destruindo a sua floresta. Né? Então, isso vai refletir na nossa economia, nós perdemos, a nossa balança comercial pode cair, né? Porque a gente vai cair, porque a gente vai diminuir os produtos nossos que a gente vende para o exterior. Por quê? Porque a Europa hoje, que é uma grande compradora, o Japão, o Canadá, os próprios Estados Unidos, eles têm uma outra visão. Né? Os Estados Unidos hoje menos, né? Mas pode ser mais daqui a pouco. Né, na medida em que o Joe Biden lá está muito à frente das eleições e, portanto, pode vir a ganhar mesmo. E o cenário dele hoje é diferente do cenário da Hillary, quando ela disputou com o Trump. Voltando à nossa questão aqui, quando você coloca essa questão toda do pensamento neoliberal, que é o pensamento que norteia as ações do governo federal hoje, não é? E eu penso que tem muita gente que defendia esse pensamento e que hoje está observando melhor, está fazendo novas considerações e dizendo o seguinte, um pouco, se não fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde, onde nós estaríamos hoje? Cuida das pessoas, é o Estado ou é o setor privado? O setor privado não daria conta, com toda a excelência que se tem em alguns hospitais, por exemplo, aí onde você está, na cidade de São Paulo, né? Mas o SUS tem um grande papel, o Estado precisa ser fortalecido. Nesse momento de crise, está exatamente no poder público, seja ele na esfera que for, uma das formas de você poder socorrer as populações vulneráveis, as populações mais fragilizadas e as populações de baixa renda. E eu queria que você fizesse uma análise disso, não só para agora, mas para o pós-pandemia. Quer dizer, que estado é esse que nós teremos a hora que a pandemia, pelo menos, diminuir ou acabar, né? E a gente quer que ela acabe, né? Se Deus quiser, mas, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Você citou aí nessa sua última intervenção, mas eu acho que você tem condições de fazer uma análise ainda mais profunda nesse sentido. Eu aproveito esse ensejo, Beth, para dar exemplo, porque eu penso que as pessoas, quando visualizam, elas percebem melhor a posição que tem que ter num cenário político, social, econômico. Olhemos a nossa querida Catanduva, minha querida, sua querida Catanduva. Catanduva é uma cidade que, peculiarmente, tem até uma boa industrialização em face de outras do Brasil. Ela sempre, historicamente, teve ventiladores, nos orgulhamos de ser a capital nacional dos ventiladores. Então, há uma metalúrgica na cidade, há uma indústria metalúrgica, mas também é a cidade de uma movimentação agroindustrial. Então, o açúcar, o álcool, isso alimenta uma cidade como Catanduva. Observemos nós o quadro em que estamos. Nós optamos por um horizonte, digo, a sociedade foi desmontada nesses anos recentes, de pós-golpe de 2016, esta sociedade desmontou as instituições do capitalismo intervencionista ou semi-desenvolvimentista que tínhamos antes, nos governos Lula e Dilma. Pois bem, qual é o resultado disso em termos práticos? Tem gente que pensa assim,
Agora, pode desmatar tudo, pode acabar com o meio ambiente, porque quanto mais desmatar beira de rio, mata ciliar, melhor, porque planta mais cana. No começo, parecia altamente rentável acabar com todo o meio ambiente numa cidade como Catanduva para, então, plantar cana. Qual é o resultado disso? Embargos internacionais ao açúcar e ao álcool do Brasil. Isso afeta uma cidade como Catanduva diretamente, porque não é só o açúcar e álcool da cidade vizinha, é o nosso açúcar, é o nosso álcool, nossa região. Também afeta, agora eu falo de outras questões, este campo que quer desmontar a saúde pública do país, isto que é o desmonte das instituições sociais. As pessoas dizem assim, mas já não funcionava bem, quando a pessoa caía na porta do hospital não tinha remédio. Esta experiência, as pessoas não percebem qual é o impacto disso no desmonte do SUS, porque não é simplesmente dizer assim, cheguei no hospital, fiquei sentado 4 horas para o médico me atender. É pior do que isso. Isso é o SUS, em alguns casos. É pior do que isso, Beth, e quem nos acompanha. É dizer assim, eu estou doente, eu chego na porta do hospital, é Estados Unidos, e o hospital me diz assim, você tem dinheiro para pagar a consulta do médico de urgência? Diz a pessoa, não, eu estou tendo um infarto. Pois bem, pagar o preço da consulta e da internação do infarto é R$25 mil. A pessoa diz, não tenho esse dinheiro. Então, morra na porta do hospital. Nos Estados Unidos, todos os dias, as pessoas morrem na porta do hospital. Mas aí pensa assim, uma pessoa que tenha, na nossa querida Catanduva, uma pequena indústria metalúrgica. Ele diz assim, eu não sou médico, eu não sou Unimed, eu não tenho hospital, para mim, tanto faz como tanto fez. Então, eu vou dar um exemplo. R$25 mil para uma cirurgia cardíaca, e que é pouco, vai ser muito mais caro do que isso, R$25 mil, a pessoa, imaginemos nós que ela até consiga vender o carro e pagar a sua cirurgia cardíaca. Pois bem, se ela fizer tudo isso, ela não compra ventilador, ela não compra espremedor de suco. Ou seja, no final das contas, as condições econômicas do país vão rebaixando. E se a pessoa comprava um carro velho, depois não tem mais carro. Se a pessoa comprava uma bicicleta, vai andar a pé. Nós estamos rebaixando as condições sociais do país. Agora vem o X da questão. Tem gente que fala assim, mas quando as pessoas começarem a perder, elas vão tomar pé da realidade. Sim e não. Sim, porque efetivamente as pessoas percebem que o cinto está apertando. É bom que nós nos lembremos, 10 anos atrás o país estava em pleno emprego. Inclusive, havia um ditado, a Beth, inclusive, já deve ter dado risada com isso, de deputados que diziam assim, faz uns 20, 30 anos eu não aguentava de gente me pedindo emprego, porque o pessoal estava desempregado. Chegou um tempo que estava todo mundo com pleno emprego, ninguém pedia emprego para deputado, porque o pessoal queria outra coisa, asfalta minha rua, mas emprego não era uma questão. Pois bem, eu vi isso de muitos deputados. Chegou um tempo em que estavam trazendo, inclusive, nossos irmãos do Haiti para trabalhar aqui no Brasil, porque não tinha emprego, não tinha vaga sobrando e não tinha gente para isso. Não tinha gente. Pois bem, nós diminuímos as condições do país. Tem gente que até hoje, no entanto, não entendeu o que se passou. Porque agora vem um outro dado, e agora é um dado filosófico, querida Beth e queridas e queridos que nos acompanham. O dado é o seguinte, não basta só sentir na carne que tinha emprego, hoje não tem. Que tinha até um prato de comida e hoje está mais difícil comprar um prato de comida. Também tem um dado que chama ideologia. Isso aqui talvez seja um ponto central, não é difícil de entender, e eu quero aqui poder expor a todas e todos. Que é isso? Alguém tinha um emprego, hoje perdeu o emprego. Alguém tinha uma certa condição, hoje não tem mais. Tínhamos o SUS, e agora estamos perdendo o SUS. Eu dou exemplo jurídico dos direitos trabalhistas. Michel Temer cortou os direitos trabalhistas por 75%. Ficou uma coisinha de nada. Chegou o Bolsonaro e cortou a Previdência. Então, já estamos com quase nada. Por que as pessoas, sentindo isso, muitas, não vou dizer que todas, mas algumas, mesmo assim, não se levantam? Porque agora vem a ideologia. E o que quer dizer a ideologia? Vem alguém na cabeça da pessoa e diz assim, você está perdendo os direitos trabalhistas porque isto vai ser melhor para você. Porque o empresário, quando você não tiver direito trabalhista, ele vai contratar mais gente. Então, aquela pessoa que foi lesada, ela não pensa com o seu próprio interesse, ela pensa com a cabeça do outro.
que diz para ela que é bom acabar com a Previdência, porque agora mais empresários contratarão. E, infelizmente, querida Beth, muitas e muitos dos nossos irmãos brasileiros ainda estão nesta nuvem ideológica, dizendo assim, parece que vai melhorar, porque estão falando para nós que o Brasil é acima de tudo. E nesta base de slogan, de enganação, a nossa gente está sofrendo, passando fome e ainda não percebeu que ela ficará numa ilha sem nada do lado, sem nenhum apoio, sem nenhuma luta, sem nenhum amparo social. Sindicatos acabando, SUS acabando, a escola pública sendo dilacerada e, infelizmente, a nossa gente não está abrindo a cabeça. Então, eu digo, um espaço como esse, uma reflexão como esta, é fundamental, um espaço, uma reflexão fundamentais eles são, para que nós possamos esclarecer nossa gente. Infelizmente, ainda é uma sociedade, como é dos Estados Unidos, na qual as pessoas creem que têm que sofrer e acabar com o Estado, acabar com políticas públicas, porque então haverá glória. As pessoas creem numa coisa absurda, Beth, querida, que se chama meritocracia. Não existe meritocracia numa sociedade capitalista. O capital não é dado de modo meritório para todas as pessoas. As pessoas são exploradas. Nós precisamos, efetivamente, abrir a cabeça da nossa gente. A luta das ideias nunca foi tão importante quanto nos dias de hoje. Mas, então, hoje você tem muitos debates nesse sentido. Eu acho que essa situação que a gente vive também, ela acaba estimulando a formação de debates, são simpósios, são reuniões, são audiências, e as ideias vão florescendo. E, embora o ambiente possa não ser tão favorável, e, de fato, ele é um ambiente mais difícil para você ter efetivamente o desenvolvimento de ações, mas, por outro lado, também, por exemplo, eu vi uma avaliação esses dias dos parlamentos, né? Avaliação, inclusive, da Assembleia onde eu estou. Como melhorou a avaliação dos parlamentos perante a opinião pública, e, inclusive, do Congresso Nacional, né? Ele também teve uma melhora na opinião pública. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que eles passaram a agir de uma forma muito mais propositiva, até para impedir que alguns descalabros pudessem se tornar realidade na vida das pessoas, prejudicando milhões de brasileiras e de brasileiros. E, nesse sentido, o Congresso Nacional teve um papel importantíssimo, tanto a Câmara quanto o Senado. Você vê que há momentos que o Senado legisla de uma forma bastante firme e não abre mão de determinadas questões. Talvez isso, agora, o governo tentando compor aí com esse tal do Centrão, a gente não sabe exatamente como ficará essa divisão, né? Se eles conseguirão aprovar questões ou não. Mas o que me preocupa muito é que nós temos uma desigualdade que se ampliou, né? Os números têm indicado isso, os indicadores sociais são muito ruins neste momento, com o aumento da miséria, com o aumento, inclusive, da pobreza absoluta, e, inclusive, com questões, índices da educação, que pioraram também bastante. Você vê, nessa semana, nós estamos discutindo o Fundeb. Se tirar o Fundeb, né, nós... milhões, uma cidade como Catanduva vai perder para o próximo ano 20 milhões de reais na educação. Quer dizer, como é que você depois, da onde vai tirar o dinheiro para poder suplementar do repasse do Fundeb do governo federal para os municípios? É fundamental para a educação básica, é o oxigênio da educação, é o Fundeb. Então, como que a gente vai se posicionar? O que nós vamos fazer para poder proteger a população e para poder permitir que as pessoas possam ter oportunidades, possam ter trabalho, possam ter sua autonomia e sua soberania respeitadas? Como é que a gente faz isso? Eu tenho falado muito, Beth, nesta temporada agora de quarentena e de lives, do Brasil e do exterior. Eu tenho insistido muito com uma questão que penso seja cabal e central. Nós, muitas vezes, ignoramos um certo potencial material que está na existência das pessoas e mesmo no seu sofrimento. Que as pessoas estejam sofrendo nos dias de hoje, isso é inegável. Efetivamente, nós estamos vivendo um quadro de mazelas horríveis.
porque pessoas estão morrendo e a família está sendo dilacerada. Isso com coronavírus acontece, às vezes, de morrerem 2, 3 da mesma família, porque é o ambiente, inclusive, no qual se convive, no lar, na casa. Além disso, o desemprego estrutural. Além disso, a escalada de uma certa violência, às vezes institucional e às vezes também social, mas, enfim, um quadro de esgarçamento social muito grande. Nós não podemos simplesmente chegar para as pessoas e fazer esse discurso que, tristemente, tanta gente tem feito, quer dizer assim, quem tem confiança não pega coronavírus. Isso tem sido feito, inclusive, de um modo horrível, muita gente dizendo coisas nesse sentido, e depois essas pessoas pegam o coronavírus e morrem. Irresponsável, né? Uma irresponsabilidade, demora, enfim. Gente vende feijãozinho sagrado, gente vende não sei lá o que para curar coronavírus. Pois bem, nós não podemos fazer esse discurso infantil que infantiliza a população. Porque, de alguma maneira, nós precisamos mostrar para as pessoas aquilo que é a realidade vivida delas. É um encontro da ideologia com aquilo que é a materialidade. Que encontro é esse? A situação social é bastante horrível mesmo. Temos que mostrar para a população que se nós não modificarmos estruturalmente a sociedade, nós não conseguimos corrigir este quadro. E por que eu estou falando isso? Porque em algum momento, setores da esquerda até chegaram à conclusão de que dando benesses ao povo era o que bastava. Isso seria aquilo que nós chamamos de inclusão via consumo. Porque, efetivamente, em anos anteriores, aumentou o consumo das classes trabalhadoras do Brasil. As pessoas, efetivamente, trocaram de carro, Minha Casa Minha Vida, uma série de planos e possibilidades de fazer uma inclusão social via consumo. No entanto, como nós não mobilizamos ideologicamente a população, as massas, as pessoas, eu contei outro dia um exemplo como esse, porque me mostraram, não agora na quarentena, mas antes de uma palestra, ao final de uma conferência, eu estava numa viagem, acho que para o Nordeste, e a pessoa me mostrou a seguinte imagem. Uma pessoa comprou um carro velho, ela nunca tinha tido um carro. Isso foi governo Lula. Comprou um carro velho, porque as possibilidades de aumento salarial, de condições econômicas, permitiram isso. Ato contínuo, ela comprou um carro devido às condições econômicas permitidas pelo governo, e ela colocou um adesivo atrás do carro de ponta a ponta. Foi Deus quem me deu. E então, com isso, qual é a grande questão? Nós até demos condições materiais, a sociedade conseguiu um aumento de condições materiais, mas nós não conseguimos esclarecer ideologicamente a sociedade, lutar por princípios sociais que não fossem bárbaros. E aí qual é a escalada disso tudo? Efetivamente, nos dias de hoje, ganhou eleição quem defendeu matar o outro, e a gente conhece muito bem que discurso é esse, discurso da Arminha, que Deus é favorável a matar quem ele não gosta, então pessoas falando em nome de um Deus para dizer quem esse Deus gosta e quem esse Deus não gosta. Deus é amor, portanto eu mato o meu inimigo. Não tem coerência nenhuma numa frase como essa, mas assim as pessoas deliberaram. Machismo, racismo, sexismo, homofobia, xenofobia, que é uma coisa quase que uma inauguração de fato novo no Brasil, porque o Brasil sempre foi um país tradicionalmente receptivo ao estrangeiro e à estrangeira. E hoje é um discurso de ódio contra o boliviano, o haitiano e as demais nações que venham para o nosso território. Ou seja, nós efetivamente perdemos o discurso da mobilização. Querida Beth, eu tenho muita esperança e creio que devamos fazer isso. Nós precisamos mobilizar novamente a nossa gente. Mostrar para a população que é preciso lutar por escola pública de qualidade. Não adianta dizer assim, mas na escola pública não tem quadra com cobertura que abre e fecha conforme a chuva. A escola pública é algo fundamental para a nossa sociedade. Isso é uma defesa, esta é uma defesa ímpar da qual nós não podemos renunciar. Conheço, inclusive, o seu trajeto na Assembleia e sei quantas vezes parece um discurso que não ecoa este de defender o ensino público de qualidade. Mas é fundamental. A maioria da população, às vezes a gente tem o costume de conviver na classe média e só ouvir a fala da classe média. Mas a população trabalhadora, se não tiver escola pública, ela não tem o beabá para poder ler qual é o ônibus que vem para pegar para ir para o seu local de trabalho e para voltar para casa. Não podemos desmerecer essa experiência, ainda que as pessoas digam, mas a escola não é tão boa. Melhor esta do que a ausência dela. Não podemos abandonar o SUS. Não podemos abandonar os sindicatos, porque eu digo com muita clareza nesse sentido,
está acontecendo uma perseguição atroz àquela que é a luta da classe trabalhadora, operária, aquela que está lá no campo agrícola, aquela que está no comércio, e nós estamos tendo vergonha de falar que nós precisamos mobilizar. A palavra sindicato para certos setores parece uma palavra estranha, as pessoas têm até medo ou vergonha de falar isso. Temos que encher o peito e dizer, precisamos de representação da classe trabalhadora, precisamos que trabalhadoras e trabalhadores estejam representados, mobilizados, com vanguarda, com um processo pelo qual elas possam pleitear aumento das suas condições sociais. Então, é voltar a ter o orgulho de dizer que a luta é pela transformação social. Nós não podemos mais viver no escanteio dizendo assim, olha, mas por favor, sejam neoliberais, mas não sejam tanto. Pelo contrário, nós precisamos acabar com esta mazela. E, Beth, mas pode falar. De que esta palavra consiga ecoar no coração da nossa gente, porque o sofrimento vai muito grande e chega uma hora que não tem ideologia que sustente uma cabeça ao contrário daquele que é o interesse do estômago. Sim. Agora, dentro dessa perspectiva, a gente tem que perceber e que, de fato, o Estado tem que ter um papel que eu diria que não é mais coadjuvante, né, mas de ator principal, né, porque o Estado, nos últimos anos, aqui, eu vou dar um exemplo um pouco do Estado de São Paulo, né, que foi se desfazendo de tudo aquilo que era público, né, foi transferindo as suas responsabilidades enquanto Estado, transferindo isso para as terceirizações. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo uma CPI na Assembleia Legislativa da quarteirização, já não é mais terceirização, quer dizer, a terceirização, a empresa terceirizada já quarteirizou o serviço, o que é uma irregularidade sem tamanho, porque não pode fazer isso, não é? Você não pode transferir, passar os seus contratos para outras pessoas executarem aquilo que deveria ser uma tarefa para o qual a sua empresa, o seu serviço, a sua organização social foi contratada, né? Então, são irregularidades que estão postas. Além disso, e eu queria aqui voltar um pouquinho só para o Estado também, porque eu acho importante essa análise, de que o Estado sempre foi um precursor, o Estado de São Paulo, por exemplo, em institutos públicos, né? Nós temos 19 institutos públicos no Estado, importantíssimos neste momento de pesquisa, institutos de pesquisa, importantíssimo neste momento que nós estamos vivendo. Isso é tão verdadeiro que a Fundação Butantan e o Instituto Butantan, ele é fundamental para a produção, eventualmente, na hora que nós tivermos a vacina, né? Quem que vai produzir essa vacina? Você tem 2 lugares para fazer, você tem a Fiocruz e você tem o Instituto Butantan. No entanto, o sucateamento, é aí que eu quero chegar, o sucateamento da coisa pública, eu dei o Butantan como exemplo, né? Hoje faz uma falta tremenda, porque não tem pesquisadores, porque quem foi aposentado não teve concurso para substituição, porque às vezes falta o material básico, porque tem uma série de questões que foram infelizmente, adotadas pelos sucessivos governos que tiveram à frente do Estado, e hoje a gente vive da dedicação dos servidores que ali estão, que às vezes extrapolam o seu horário, a sua jornada, estão indo muito além, trabalhando para poder proteger o conjunto da população, no sentido de buscar definitivamente uma vacina que possa parar esse vírus. Como é que a gente fica nisso tudo? Quer dizer, um Estado que foi esvaziado, um Estado que foi sucateado, em todos os seus aspectos. Como que a gente recupera isso? Olha o exemplo, querida Beth, da universidade pública. Eu sou professor da USP, a mais importante universidade do Brasil, e sou professor da Faculdade de Direito mais antiga do país. Pois bem, a USP sente já, de modo muito claro, o desmonte do Estado de São Paulo nos últimos anos. Já não é mais pujante em termos de pesquisa, como era anteriormente. Inclusive, porque a pesquisa demanda uma sociedade e uma economia também acopladas. Porque sem isso, porque alguém fala pesquisa se ninguém aplica? Então, precisa de uma cadeia industrial
uma cadeia produtiva para dar razão para isso. O Instituto Butantan, se ele descobre uma vacina e, no entanto, ele não tem uma indústria para produzir a vacina, por que alguém quererá chegar ao Brasil e saber que alguém descobriu uma vacina? Ele descubra na Europa, produza na Europa e venda para o Brasil, de um modo, inclusive, de um preço exorbitante. Então, eu digo isso porque, efetivamente, nós sentimos que a sociedade vai fechando o cerco, porque o Estado, aqui lembrando da província de São Paulo, o Estado de São Paulo, ele está aqui numa condição de apelo. Os meus colegas de Unesp sofrem, inclusive, de um modo muito mais candente este aperto que o Estado de São Paulo dá para ele próprio, porque a Unesp, infelizmente, por ser a última das universidades estaduais, a que foi criada por último, ela costuma ser tratada pelo governo do Estado como a prima pobre das três universidades, a USP primeiro, depois a Unicamp, por último a Unesp. O impacto disso no interior é extraordinário, porque sem pesquisa também não há industrialização no interior, também não há expansão da atividade econômica para a nossa população. E não adianta dizer que nós vamos pescar e coletar num mundo que está no alto da tecnologia da informática. Não dá para pescar no rio, até porque rio já não tem mais peixe, e também não dá para dizer que vai todo mundo cortar cana, porque também ninguém quer comprar cana de um país que não respeita mínimos direitos ambientais. Então, por causa disso, eu penso que essa condição do Estado de São Paulo é uma condição exemplar. Nós não deveríamos ter vivido este quadro, nós não deveríamos ter tido esta destruição das instituições sociais do Estado. Aconteceu que isso se deu e nós estamos perdendo, eventualmente, querida Beth, coisas básicas. Houve uma campanha, não sei se passou ou não, para privatizar, por exemplo, fazendas experimentais do Estado. Você até pode eles estão em pleno vapor. Eles estão em pleno vapor. Eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas e dos Institutos de Pesquisa. E a última coisa que nós fizemos foi exatamente porque o governo está com um decreto, está sendo elaborado no sentido de vender essas fazendas experimentais, porque privatizar é a venda. E ali nós temos cientistas, pessoas com titularidades importantes, com mestrado, com doutorado, com pós-doc, que poderiam estar desenvolvendo pesquisa na área agrícola, né? Que é tão importante para a nossa economia, do interior, né? Quando se trata do interior, a gente sempre tem que pensar na agricultura, porque a agricultura é uma das bases da nossa economia do interior. Ela pode não ser a capital, ela pode não ser na região metropolitana, mas depois que você vem embora de Campinas, você começa a ver que o cenário, inclusive, a paisagem vai mudando, não é? E essas fazendas experimentais e os seus técnicos que ali estão, eles são importantíssimos para o desenvolvimento da pesquisa, em várias áreas, e agora o governo quer vender. E nós temos uma em Catanduva que é de Pindorama, que tem uma... Que é de Pindorama, justamente. Inclusive, Beth, é bom que se lembre, a fazenda experimental equilibra o clima da nossa região, porque é a única fazenda não desmatada na região inteira, então a cidade de Catanduva só não derrete de calor, porque do lado tem Pindorama e a fazenda experimental, que dão 1 grau a menos naquilo, ou 2 a menos, na condição ambiental e climática. Exatamente. E desmatemos a fazenda inteira para plantar cana. A cidade de Catanduva e Pindorama não suportarão o clima. E não suportar o clima faz matar até a árvore da cidade. Porque alguém diz assim, eu não vou para Pindorama, eu estou em Catanduva, tem uma árvore na calçada da minha casa. A árvore morre, porque não tem circulação hídrica suficiente para isso. Então, efetivamente, nós estamos sentados em cima de uma bomba, só que a nossa grande luta é para fazer com que a sociedade quebre este conservadorismo atroz, que pensa que a pujança do lucro vem acima da organização comunitária, solidária, que possa, inclusive, transcender a lucratividade. Precisamos, efetivamente, quebrar esta crisálida que nos fecha nesse contexto conservador. Sei que é difícil, sei que o momento presente é um momento de muito fechamento ideológico, político, social. Sei também que esta luta é uma luta possível, porque efetivamente as grandes transformações surgem quando nós chegamos numa encruzilhada, quando as pessoas percebem que foram tão longe na privatização, no desmonte do Estado,
nas condições sociais que foram desmanteladas, que elas dizem não tem mais o que fazer. Então é um choque tão extraordinário que as pessoas efetivamente buscam aqui um processo de mobilização social. Há 2 anos, querida Beth, me permita só dizer sobre isso, há 2 anos a nossa cidade fez 100 anos. Então foi em 2018, como você bem sabe, lembra. O IMES me convidou para fazer a conferência do centenário da cidade. Foi 13 de abril, foi a noite de véspera do 14 de abril. 14 de abril. Falei, nesta ocasião, para 600 pessoas que estavam lá no auditório para ouvir, e lembrei de uma coisa que é sempre muito importante para nós. Nós dizemos assim, no interior de São Paulo, ele tradicionalmente talvez não tenha uma mobilização progressista, porque é da história do interior. Mas eu comecei a minha conferência do centenário, faz 2 anos, falando o seguinte: Catanduva tem uma história pela qual a população mobilizada queimou a estação do trem no começo da década de 20, quando houve uma revolta da cidade. Tanto é que a nossa estação de trem da cidade é bonita, é art déco, ela é uma segunda estação, porque a primeira foi queimada pelo povo mobilizado. E na década de 50 para 60, queimaram a Companhia Nacional de Energia Elétrica, porque ela se recusava a dar boas instalações elétricas para a cidade. Então tem uma história, inclusive, contada e narrada de que a população se mobilizou. Então não adianta dizermos nós que atavicamente uma população não E agora, recentemente, também houve uma mobilização da qual a gente também fez parte, e lutamos muito, para não derrubar o pontilhão da Rua 7. Lembrando da estação do trem. Ali iria afetar toda aquela paisagem, todo aquele comércio, para poder atender os interesses da empresa privada, da concessionária. Sendo que o grande trabalho a ser feito é exatamente jogar essa linha, fazer um contorno que saia da cidade, porque essa passagem do trem por 3 pontos importantíssimos da nossa cidade, ela afeta, inclusive, o nosso desenvolvimento naquela região. Mas, enfim, para citar isso que você está dizendo, né? Quer dizer, então, teve 3 movimentos. Talvez o último não foi tão forte do ponto de vista de coisas materiais, mas ele foi muito simbólico, né? Sim. E ele foi importante para mudar o curso daquele momento, né? E por que eu digo isso, querida Beth? Porque, certamente, no momento de hoje, de uma sociedade que está, não é só catanduvense ou do estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, nós estamos num momento de repique, de aumento de um conservadorismo político. Efetivamente, nós não chegamos naquilo que foi o fascismo do início do século XX, porque aquilo foi sistemático, aquilo foi um processo que tem suas características. Mas nós estamos chegando no mundo a condições quase fascistas. Eu vou organizar, até vou lhe passar, querida Beth, quem quiser também ver, será público. Eu organizarei, hoje é segunda que vem, dia 27, portanto, daqui 7 dias, eu organizarei um seminário internacional na USP sobre subjetividade e fascismo. E a minha conferência é segunda que vem, inclusive, é aberta a todas e todos. Procurem lá pelas redes sociais sobre mim, Alisson Mascaro, que encontram as informações. Vai ser virtual, Alisson? Vai ser virtual. Né? Juristas, intelectuais do mundo inteiro, enfim, Canadá, México, Argentina, Angola e tantos outros países do mundo. Pois bem, o que estou dizendo é que, efetivamente, nós vivemos um tempo no mundo, e eu chamei intelectuais do mundo inteiro para falar nesse momento, porque todas e todos eles têm algo a narrar do momento de extremismo de direita que estão vivendo. No México, o presidente atual é Andrés López Obrador, um homem progressista de boas posições. Ele está sofrendo, faz 1 ano e meio, um boicote sistemático e violento dos setores de extrema-direita da sociedade. Na Argentina, nós tivemos agora, até pouco tempo, Macri, portanto, um processo de desmonte social extraordinário, do qual o Alberto Fernandes, nos dias de hoje, pegou uma espécie de sucata, e depois, o que vai fazer com a sucata? Eu sei que tem muito chão para frente, mas, efetivamente, as condições são horríveis, e assim por todo mundo. Estou dizendo que no mundo inteiro as pessoas estão lastimando o fracasso das lutas transformadoras, porque parece que é uma onda imensa de reacionarismo. Mas você não acha que essa onda, permita-me interromper, sim, claro. oportunidade,
Você não acha que essa onda deu uma caída, quer dizer, ela diminuiu o seu ritmo, e eu acho, nesse sentido, que países importantes que acabam influenciando o mundo todo, como é o caso dos Estados Unidos, nessas manifestações todas havidas lá, né, vidas negras importam, que eu acho que foi um divisor de águas naquele país. Eu espero que tenha sido, né, que eles modifiquem as políticas públicas, as leis, etc., para que os negros possam, de fato, ter as mesmas igualdades e oportunidades que os brancos. Mas você não acha que deu uma diminuída? Quer dizer, aquilo que vinha vindo num crescente, de repente parece, não sei se caiu, mas a impressão que pode ser que esteja num platô, né? Já para usar um termo muito utilizado nesses tempos. Agora, é uma esperança, mas ao mesmo tempo eu insisto que nós temos que lutar nas condições que são estruturais e não no refluxo da maré. Um minuto antes de eu começar esta live com a querida Beth na tarde de hoje, saiu uma manchete aí dos grandes jornais e vi pelo site. A manchete é a seguinte: pasmem, hoje é 20 de julho de 2020. A aprovação do governo Bolsonaro subiu 3 pontos e a reprovação caiu 3. Ou seja, do mês passado para este, o governo Bolsonaro aumentou a aprovação. O que fez ele para acabar com o problema da sociedade do coronavírus? Nada. Mas, efetivamente, o que se passa aqui é que grande parte daquilo que faz as pessoas gostarem ou não gostarem, irem para um caminho de reacionarismo ou não, é o grande acordo e pacto do capital e das elites. Faz um mês, o capital do Brasil, os grandes capitalistas do Brasil, não queriam mais o Bolsonaro, porque efetivamente ele estava destruindo os negócios do país. Ele estava efetivamente aqui dilacerando a imagem do país. Um mês depois, eles acham que puseram uma coleira no presidente da República. Agora os negócios estão mais ou menos. Então também uma questão central que eu quero dizer aqui, querida Beth: o capital não tem compromisso ético. Isto é algo notável. Se precisar matar a população para aumentar a acumulação e o lucro, assim farão. No Brasil, nos Estados Unidos, fizeram assim na Alemanha fascista, fizeram assim na Alemanha nazista, na Itália fascista. Então, tragicamente, há um pedaço dessa onda, deixa eu ver onde a câmera me pega aqui, um pedaço dessa onda que não vai pela consciência das pessoas. Esse pedaço da onda vai por onde quem manda na sociedade determinar que vá. Então, infelizmente, eu penso que a luta da gente não pode se desmobilizar dizendo: agora o povo acordou, porque fundamentalmente existe um pedaço desta dominação que passa de um telefonema para o outro. É o grande banqueiro do país que fala com a grande televisão do país, que faz plim-plim, e ela diz assim: tirem ele, ponham ele. E automaticamente 50% da população ficam ouvindo que tem que tirar ou tem que manter. E a gente sabe, isso é uma tristeza grande. A Beth, eu quero dizer aqui que todas as vezes que aqui no estado de São Paulo, pelo país, eu me deparo com promotores, procuradores, desembargadores, de vez em quando a Beth e eu, dizendo assim: falando que manda um abraço, enfim, outro dia foi uma coisa como essa. Paulo Magalhães, né? O desembargador Paulo Magalhães, enfim. Desembargador do Tribunal de Justiça, presidente da Seção de Direito Público. Eu fiz Valério. Eu tenho um grande amigo lá em Catanduva, que é o Dr. Alisson Mascaro e tal. Que alegria. Então, toda hora esbarramos-nos pelos amigos comuns e pelas pessoas que nos querem bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: neste processo, eu observo, por exemplo, o quanto há muita gente nas instituições do Estado que tem uma clareza de propósito, tem uma luta, efetivamente estão engajados no processo de inclusão social, de fim dos preconceitos, de ampliação do espaço público. Mas a gente observa, a querida Beth acompanha isso diariamente, o quanto ainda as instituições públicas, elas se recusam a fazer um processo de ampliação da condição de espaço social pelos grupos, pelas classes trabalhadoras. Outro dia, não sei, acho que faz 2 dias, eventualmente só isso, houve aí um caso de um desembargador com o telefone na mão que xingou o fulano que lhe deu uma multa porque não usava máscara. Isso é um padrão, infelizmente, horrível de quem acha que pode ter condições de poder superiores às outras. Então, este processo, ele não é simplesmente um processo de tentar convencer pessoas. Eu penso que nós temos aqui um compromisso necessário de entendimento
de que há uma materialidade da classe trabalhadora. A gente precisa disputar a classe trabalhadora e não simplesmente dizer assim, tenham consciência, porque a consciência é moldada muitas vezes por externalidades, imprensa, meios de comunicação e outros mais. Então, Beth, sim na parte da esperança, de que efetivamente já tem mais gente que está acordando para esse processo, e não, este não é para acabar com a nossa esperança, mas o não de que ainda há uma estrutura social de domínio do capital, domínio da grande burguesia, domínio dos aparelhos de comunicação de massa. Isto é para nos despertar, para lutarmos ainda mais. Ou seja, nas próximas vezes em que os espaços se abrirem, não dá mais para não democratizar os meios de comunicação, não dá mais para contar que os empresários perceberam que ganharam muito dinheiro com a indução econômica, então eles vão tomar políticas progressistas. Não dá para contar com a bondade daquela que é a máquina da exploração. Estou dizendo isso porque, fundamentalmente, a luta é a nossa missão. E a nossa geração tem um papel extraordinário, querida Beth, porque a nossa geração, ela colhe, muitas vezes, espinhos. A gente enfrenta um quadro social no qual defender minorias parece já algo do outro mundo. As pessoas acham que é do demônio, as pessoas acham que é uma coisa horrível, algo assim. Que dirá lutar contra a exploração desta sociedade? Mas é preciso continuar, porque haverá esperança no futuro se a nossa geração pegar esta chama na mão, não escondê-la, iluminar os caminhos na medida do possível e, quem sabe, entregar esta chama para o futuro, para as próximas gerações. Só que eu tenho esperança, querida Beth, que antes disso a gente faça aqui uma fogueira tal que a gente ilumine a humanidade. É muita esperança que me faz estar aqui junto com você. Mas é essa esperança que nos move, é essa esperança que nos motiva, né, e que nos dá força o tempo inteiro para mantermos os nossos trabalhos, as nossas lutas, os nossos ideais, os nossos princípios, né, e correr atrás deles. Eu acho que isso é muito importante. A gente está caminhando, não, foram quase uma hora nós estamos caminhando quase para o final aqui. Eu não poderia deixar de falar que a Paula entrou aqui, ela falou que você é um orgulho para ela, que você foi aluno dela, e portanto, acho que ela deve se sentir... Eu quero mandar um beijo para... Cumprido, mais do que cumprido, quando te escuta. Fala, Carnelos, porque eu, por onde passe, pelo Brasil e pelo mundo, e tenho falado por tantas universidades, para tudo quanto é lugar do mundo, espaços institucionais. Um dia, quando eu fui um menino, a minha professora de História, meu professor de História, isso já é um dado quase que simbólico, a minha professora de História, Paula Carnelos, me colocou na retina, na linha do tempo que ela traçava na lousa, o caminho que até hoje é o meu caminho de posicionamento político e de luta neste mundo. Então, querida Paula, vai um beijo extraordinário para você e fico muito feliz de saber que você está acompanhando esta live nesse momento. Você vê como a educação é importante, né, Alisson? Uma professora pode realmente mudar o destino de um aluno para melhor, ou de uma aluna, ou um professor, ou vários professores, ou a escola, ou a educação, né? Você vê como ela realmente é a essência das nossas vidas. Né? Eu sempre fui um menino de esquerda. Como? Desde sempre fui de esquerda, desde sempre fui um menino de esquerda, mas quando encontrei uma professora como a Paula Carnelos, a alegria era extraordinária. Eu dizia, esta aula é um encanto, enfim, era era uma felicidade. E agora vamos falar, você dá aula de qual direito lá na São Francisco? Eu sou regente da cadeira de Filosofia do Direito, portanto, a minha reflexão, a minha cadeira é aquela que pensa qual a fundamentação, quais as razões do direito na sociedade. Peculiarmente, é a cadeira mais tradicional da faculdade, porque aquelas que são as cadeiras daquilo que nós chamamos de ramos dogmáticos do direito, elas foram mudando conforme vão mudando também os direitos. Por exemplo, o direito ambiental nem existia há 30 anos, é uma cadeira recente. O direito civil, no passado, era outra coisa. O direito penal, no Império, se chamava direito criminal. O pensamento filosófico sobre o direito, no entanto, o que é a justiça, o que é a injustiça, só porque alguém tem o poder já é justo que ele julgue desse jeito, ponto final.
Isto é talvez aquilo que forma o jurista para as questões mais importantes, para as decisivas, porque as demais coisas informam, e certas vezes as pessoas aprendem uma lei e depois a lei é revogada. Estamos aqui com uma legisladora que modifica leis, cria leis. Então alguém se especializou numa lei, chega depois uma nova lei, revogam-se as exposições em contrário. No entanto, pensar criticamente o que é o direito, o que é a sociedade, qual a natureza da exploração, da dominação do Estado, isto é talvez algo central. E aí posso dizer, Beth, da minha profunda alegria, em todos esses anos, eu que oriento alunos em pós-graduação desde 26 anos de idade, fui doutor aos 26 anos, desde então oriento mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, e dou aula desde tão cedo. Posso dizer da alegria de encontrar alunos e juristas do Brasil inteiro que vêm para São Paulo se formar comigo, gente muito querida, gente do exterior que vem também para estudar aqui, sob minha orientação, e isto me dá uma esperança muito grande, Beth, de ver as gerações se sucedendo e gente ávida por pensar o mundo para além deste horizonte que nós temos e desta ordem que nós temos. Havia um velho preceito de um professor, antes de mim da faculdade, e eu fui, de alguma maneira, uma espécie de sucessor dele, e depois vou lembrar por que você tem a ver com isso. Foi o velho professor Goffredo Teles, um grande catedrático do Largo São Francisco, dos meados do século XX. Uma vez, eu era do Conselho Pedagógico da Escola de Governo da USP, fundada pelo professor Fábio Conde, comparado. O velho professor Goffredo, de quem fui amigo, posso dizer que fui muito próximo, e por muito tempo, inclusive, fomos vizinhos de rua, moramos, eu moro lá, ele até morrer, morou na mesma avenida que eu moro em São Paulo, então atravessava a calçada, para ir para a casa dele, só isso. O velho professor Goffredo um dia leu nos jornais assim, e ele era conselheiro da Escola do Governo, também era conselheiro. Ele leu assim: uma cidade chamada Catanduva tem a menor mortalidade infantil do Brasil. Você lembrou! Lembrei. Ele disse, não sei onde é Catanduva, ele sabia, eventualmente, mas não lembro onde é Catanduva, mas, eventualmente, essa gente deve falar na Escola do Governo. E aí o Fábio Comparato disse, mas o Alisson, conselheiro da Escola do Governo, é de Catanduva. Você pode deixar que eu traga todo mundo para São Paulo para contar a Escola do Governo. Então, Beth e eu fomos, junto com o Félix. O Félix, isso. Fomos todos para São Paulo contar o exemplo da cidade que teve a menor mortalidade infantil do país. Isso já faz, se eu não estou chutando errado, Beth, mais de 20 anos. O tempo vai passando, nós continuamos com bebês, mas já faz mais de 20 anos. Mas foi um fato, mas você vê que é um conjunto de ações, né, que deram certo, de muito investimento na área social, na saúde, na educação, contando, inclusive, com a participação e a seriedade da fundação, na época, o hospital, que tinha uma excelente UTI neonatal, que também fazia um trabalho muito importante, que chegamos a esse índice, que nos orgulha até hoje, né? Porque foi o menor do Brasil, em um certo momento. Foi o menor do Brasil, comparado ao Canadá. Sim. E aí, só para dizer para você que esta mesma cadeira do meu velho mestre Goffredo, hoje sou regente desta matéria, e quem sabe no futuro, Beth, nós ainda vamos ler muitas vezes, e eu vou poder fazer isso, ler notícias boas e dizer, venham contar essas notícias aqui. Então, sem dúvida, sem essa dúvida. reflexão e essa caminhada, porque a história até agora está escrita, daqui para frente é uma página em branco e nós pegamos a caneta e nós a escrevemos agora. Sem dúvida. Olha, foi bárbaro estar com você aqui. Agradeço muitíssimo, do fundo do coração, a sua participação. Eu sei que você tem uma agenda lotadíssima para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu já falei com ele várias vezes para tentar encontrar um dia. Finalmente encontrei, encontrar. Acho que você traz contribuições fantásticas, traz uma luz a esse debate todo que nós estamos precisando tanto nesse momento. E não se trata aqui de ser de centro, de direita, de esquerda, trata-se de ter sensibilidade, trata-se de pensar um país que a gente quer, né, melhor, mais igual, menos violento, com mais oportunidades, com mais saúde, com mais educação. Eu acho que você clareia esse caminho para todos nós. Conversar com você é sempre uma oportunidade
esplendorosa. Já fiz isso em vários momentos, e agora, mais do que nunca, é importantíssima a sua presença aqui. Tenho certeza que você vai levar esse seu conhecimento, que é profundo, né, essas suas reflexões, em outros momentos, para outros campos, para outras pessoas, mas certamente todo mundo ganhará com isso. Quem tiver a oportunidade de dialogar com você, sabe que vai extrair daí bons frutos. E é isso que você representa para nós. E para nossa alegria, para nosso orgulho, você é um catanuvense, né? E isso nos orgulha muito. Os nossos brilham mundo afora, e você é um que brilha muito. Portanto, desejo a sorte do mundo para você, você continue sendo esse professor fantástico e essa pessoa humana maravilhosa que você é. Espero que a gente possa repetir essa dose, né? Acho que esse formato aqui de diálogos virtuais vai permanecer, mesmo que a gente volte à normalidade. Eu acho que é um instrumento que muita gente descobriu, que é bom, porque nos aproxima. Pode não nos aproximar fisicamente, mas nos aproxima, né, para que a gente possa, às vezes, tratar de questões tão importantes e que, às vezes, a distância não nos permite. Através desses recursos, hoje, a gente pode disseminar estes conhecimentos tão importantes para a nossa gente. Então, Alisson, muito obrigada para você, uma boa sorte, uma boa noite, uma boa semana, e estamos juntos aí na luta. Obrigado, querida. Um beijo muito enorme para você. Espero muitas outras vezes estarmos, tanto pelo virtual quanto pelo real, juntos e abraçados. E vai um beijo para o nosso país, para todas as pessoas que nos acompanharam, e um beijo especial para a nossa querida Catanduva. Então, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada também a todos aqueles. A audiência foi excelente. Aqui o pessoal, muitos elogios a você, viu? Muito obrigada mais uma vez. Beijo. Obrigado, querida. Obrigado. Tchau, Alisson. Boa noite. Boa noite.